Outro vídeo do fim de semana, e aí entramos na nossa agenda do noticiário de hoje, é este vídeo do Jones. Fernando Haddad mentiu na entrevista para o ICL. Ministro escancara seu programa neoliberal e mentiu sobre o BPC. E esta é uma característica crucial nesse momento do chamado progressismo no Brasil, do progressismo do governismo, ou das forças progressistas governistas. O embarque cada vez, ou a adoção de maneira cada vez mais descarada e intensa das fake news. Deixa eu mostrar esse trecho aqui da entrevista do Haddad no ICL. Do governo anterior em se manter no poder a qualquer custo, inclusive planejando assassinatos, planejando golpe, planejando tudo que está sendo exposto à opinião pública. Você acha que alguém que planeja um assassinato vai zelar pelo dinheiro público diante de uma perspectiva de uma derrota eleitoral? Então foi assim, se perdeu o controle e está lá o nosso querido Wellington tentando botar ordem, com muita dificuldade, porque a desorganização foi grande. Mas se você pegar o BPC do ano passado, é o maior da história. Se você pegar o Bolsa Família do ano passado, é o maior da história. Então, qual é a característica da fake news? Diferentemente da mentira grossa e deslavada, né? A mentira é uma invenção completa. A fake news, ela se apropria de elementos da realidade e funde esses elementos da realidade com mentira. Essa é a força da fake news, porque ela tem uma conexão com, tem um liame, tem uma ligaçãozinha ali, tem um pé na realidade. Essa é a força da fake news, mais forte do que uma mentira pura e simples. Essa é a história da pós-modernidade, ou de uma das facetas da pós-modernidade. E aí, o que ele vai dizer lá? Ele vai encher a boca para dizer, olha, nunca teve um BPC tão alto, nunca teve um Bolsa Família tão alto, evidentemente buscando trazer para si, o mérito por isto. O mérito por isto. O mérito por ter sido o maior BPC e o maior Bolsa Família. E eu digo para vocês, está nesse vídeo do Jones Manuel, mas eu digo para vocês que é cascata, fake news. Não é mérito do governo Lula 3 o maior BPC, o maior volume de BPC da história, nem de Bolsa Família. Olha aqui. Esse aqui é o número de beneficiários do BPC, tá? Desde 2004. O que vocês notam aqui? Que não há nenhum momento desde 2004, portanto, nós estamos falando lá do início do governo Lula, mas se a gente voltar atrás, tá? Se voltar atrás, desde o governo Fernando Henrique, não tinha ainda nome de Bolsa Família, mas um programa similar, todos esses programas, então Bolsa Família, o BPC, eles nunca deixaram de crescer. Todo ano cresce. Todo ano cresce, até porque todo ano, com as reformas da Previdência Social, e pode escrever que vai vir uma reforma à frente, as pessoas estão sendo jogadas para fora do programa de aposentadoria formal e tem que correr para o BPC, é o que sobra para elas no fim da vida, é o BPC. Então, olha aqui, só tem um momento na história, desde 2004, mas eu digo para vocês, foi sempre assim, que não cresce. Veja aqui, ó, tem uma linha reta aqui, ó, 2019, começa em 2019, 2020, 2021, tá? E aí, em 2022, começa a apontar para cima de novo. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, já antes da pandemia, sentou em cima do BPC. As pessoas simplesmente não tinham mais acesso ao BPC. Então, foram 3 anos de bloqueio do BPC. Então, é óbvio, o que aconteceu? Um represamento brutal da demanda por BPC. As pessoas com deficiência, as pessoas idosas, deixaram de ter acesso ao BPC. E aí, onde é que a curva sobe? 2023, 2024, 2025, vamos ver 2026 como é que vai ser.
Tá? Na verdade, aqui 2025 não tem também, há uma expectativa até de queda em 2025. Por que é que tem esta curva? Só existe essa curva porque houve o represamento. Entendeu? Inclusive, a curva tenderá a voltar a ser no mesmo desenho, na mesma proporção da curva anterior, antes desse represamento do governo Bolsonaro. Então, não tem, é cascata do Fernando Haddad. Não tem mérito nenhum de ter sido o maior programa. Por quê? Lá em 2017, o Temer poderia ter dito: é o maior BPC da história. Em 2010, a Dilma. Em 2004, o Lula, porque é isso. Né? Em 2022, no final de 2022, o Haddad poderia, é o maior BPC da história, claro. Cresce todo ano. A mesma coisa que o Bolsa Família. Então, assim, uma embromação, né? Um jogo de engana com a população brasileira para o governo buscar minimamente e estabelecer uma lógica de popularidade, porque o governo neoliberal tem dificuldades, e está aí, né, as pesquisas estão aí, cada vez maiores com a popularidade, o que aponta para uma grande dificuldade na reeleição de Lula ou no seu candidato em 2026. Então, essa é a questão. E aí, tudo está operando nesta lógica das fake news. Eu falei, vou voltar a falar da questão do descarte de alimentos, mas entre quinta, sexta-feira e sábado foi um show. Olha aqui, na quinta-feira saiu uma portaria da Secretaria do Tesouro, assinada pelo Rogério Seron, que é alguém do segundo escalão, é o secretário do Tesouro Nacional, por sinal, um homem de absoluta confiança do Haddad, tá? Ele acompanha o Haddad lá desde a prefeitura em São Paulo. Tinha um cargo, foi secretário de Finanças na prefeitura de São Paulo. Então, ele é homem de confiança, é do time do Haddad. E ele solta este ofício, tá, endereçado às instituições financeiras, dizendo, ó, para com o Plano Safra. Para com o Plano Safra. Aí o que vai acontecer? Começa nas redes sociais uma propaganda impressionante, falsa, dos chamados progressistas governistas, como se o governo estivesse enfrentando o agronegócio. Então vocês vão ver aí nesse perfil, Pensar a História, tá lá. Absolutamente acertada, corajosa e digna de aplauso a suspensão do Plano Safra, determinada por Haddad, inclusive o cuidado em manter ativos os recursos para a agricultura familiar. Esse outro perfil aqui, Esquerda Livre. Desembolsamos 400 bilhões ao ano para garantir empréstimos com juros subsidiados ao agro via Plano Safra. Agricultores milionários pegam empréstimos com juros baixíssimos de 6% ao ano. Quem paga o subsídio? O povão. E aí, finalmente, alguém teve a coragem de mexer nisso. Parabéns, Haddad. E aí, essa foto lá, o craque do jogo. Era tudo cascata. Era tudo cascata. Nós tivemos o PIX 2, a missão. Foi uma decisão burocrática do secretário do Tesouro, igualzinho o PIX, igualzinho as blusinhas lá atrás. Foi uma decisão burocrática de suspender o Plano Safra, porque como não foi aprovado o orçamento pelo Congresso até agora, não tem recurso. A rigor tem recurso. O Estado, o governo, pode gastar 1/12 do orçamento de 2024 a cada mês. Mas o Haddad, né, disse que, internamente no governo, que não, ou a gente parava ou tinha risco de o governo ser acusado de uma pedalada, e aí o meu CPF, disse Haddad isso, o meu CPF, o CPF do presidente Lula vai estar em risco a partir de agora. Então não tem nada a ver com confrontar o agro, mas absolutamente nada a ver com confrontar o agro. Aí o que acontece? Crise. Uma crise, não foi uma crise do tamanho da crise do PIX, porque a crise do PIX mexeu com milhões de pessoas, né? O agro mexe com algumas milhares de pessoas, se é que algumas milhares, né? Qual é essa turma do agro? 1.000 pessoas?
2 mil, 10 mil, enfim, milhares de pessoas, desses milionários do agro. Mas a repercussão do ponto de vista político para o governo é tão grande quanto a repercussão do PIX, do ponto de vista político da gestão do poder no país. Então, a bancada do agro imediatamente falou, nós vamos derrubar o governo. Foi um negócio assim, brutal. Aí na sexta-feira, né, o Haddad vem a público e anuncia um crédito extraordinário de 4 bilhões para o Plano Safra. 4 bilhões para o Plano Safra. Ou seja, não tinha corte nenhum. Só tem corte de BPC, né, gente? Vamos combinar, né? Não, para o agro, não tem corte nenhum. Vai ter corte do BPC, né? Está tendo corte do BPC. Então, para os de baixo tem corte o tempo todo. Para os de cima não tem corte nunca. Da mesma maneira que o BPC teve corte, o salário mínimo teve corte, o abono salarial teve corte e os juros, o pagamento dos juros dos títulos da dívida pública para esta mesma turma, né, a turma do agro, os banqueiros, os milionários, não teve nem vai ter corte nenhum. Né? Não teve corte, nem vai ter corte nenhum. Então é isso. Na sexta, o Haddad já voltou atrás. Foi uma super crise. Saiu essa decisão. O Haddad, inclusive, na reunião, teve uma reunião dele com o Lula e com o Sidônio, na sexta-feira. Ele falou até, vou demitir o Seron. Não demitiu. Acho que não. Sempre sobra, né? Para os menores, né? No caso, o Seron não é um menor. Mas sempre sobra para os de baixo. Então, não sei se de fato vai demitir o Seron. E aí ele falou, eu não estava sabendo. Da mesma maneira como o Pix, ele não estava sabendo. Da mesma maneira como as brusinhas, ele não estava sabendo. É uma zona aquele Ministério da Fazenda. Não há qualquer dimensão política nas medidas que o Ministério da Fazenda toma. É um bando de jovens ou não tão jovens, gente rica, arrogante, que toma as medidas técnicas e acha que as medidas técnicas é que vai resolver o problema do país e não quer nem saber. Então, esta crise durou até a sexta. Esse confronto do governo com o agro durou menos de 24 horas. Né? Durou menos de 24 horas. O Henrique Lima diz, há dimensões políticas sim, Mauro, é verdade, claro, tudo tem dimensão política, né? Eles fazem um cálculo com esse discurso do técnico, sem fazer a análise política, mas é claro que esse discurso do técnico está embasado numa visão política, que é a visão política de favorecimento do agro, dos banqueiros e assim por diante, né? Verônica Nascimento, o programa do governo é superar o Bozo, tê-lo como parâmetro, então basta ser péssimo. É a naturalização da escravidão moderna, terceirização, PPP, J. Skinny diz, demagogia e mentira para todo lado neste governo. Então, é isso. Qual é a lógica? E aí, qual foi a grande argumentação do Haddad? Não podemos repetir Dilma. Não podemos dar brecha para dizer que está tendo pedalada. Curiosamente, de maneira convergente, não coincidente, lá na Globo News, e aí é importante dizer, né, neste aspecto, a Globo News tem exatamente a mesma visão dos progressistas, que é de apoio integral ao Haddad e à sua política econômica. Eles são totalmente convergentes. Aí, na Globo News, na sexta-feira, sai esta afirmação deste Daniel, acho que é Daniel Reis, se não estou enganado, o nome desse comentarista, um sujeito mega neoliberal, realmente assim, tipo pinochetista, entendeu? Mas que é nesse momento, o papa da economia lá na Globo News. Ele diz assim, o ministro Haddad, vejam bem qual é o olhar
do mercado financeiro, qual o olhar das mídias liberais, qual o olhar das mídias progressistas, não, dos progressistas, né, das correntes do centrão. É assim. Esse sujeito é um cara do lado de lá, mas ele expressa com nitidez a visão deles. O ministro Haddad é a última barreira da dilmização do governo Lula. É alguma contenção no que diz respeito a essa sinalização que nós temos, de que o governo está disposto a dobrar, triplicar a aposta no que diz respeito à questão fiscal, a expandir os gastos públicos com o objetivo de ganhar popularidade para as eleições de 2026. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: o Haddad é a última barreira para evitar que o governo Lula gaste, desobedeça ao ajuste fiscal, desobedeça ao arcabouço para fazer aquilo que o Bolsonaro fez em 2022, né? Soltar a grana para tentar viabilizar suas eleições. Essa é o discurso dele. Tá? É algo temerário para o próprio governo ir contra o ministro Haddad. Quando a oposição bate no ministro Haddad, ela sabe que o ministro Haddad é o que tem de mais importante dentro do governo Lula hoje. E não é que o Lula concorda com ele? Porque o Lula, na semana passada, deu uma bronca geral nos ministros que ficam atacando o Haddad, que tentam queimar o Haddad através de vazamentos. Então, de fato, o Haddad é a pedra angular do governo Lula. Assim como o arcabouço é a pedra angular da política do governo Lula, né, do governo Lula. Então, essa ideia de giro à esquerda, que é alimentado por setores progressistas, que, né, o pessoal falou aqui, todo respeito, né, ao Breno, ao Walter Pomar, ao pessoal do trabalho, né, da esquerda do PT, que estão esperando o giro à esquerda do governo. Não vai ter giro à esquerda, gente. Esquece, não há hipótese de haver um giro à esquerda neste governo. Por quê? Porque é preciso ter uma análise de classe. Quais são as classes que, de fato, compõem o bloco de sustentação do governo? E aí não estou falando nem da expressão política desse bloco no Congresso. Estou falando assim, quais são, de fato, as classes deste país que sustentam o governo Lula? São 4 classes ou frações de classe. O capital financeiro, da Febraban, que é a grande sustentação do Haddad, inclusive, tá? A Febraban. Não é todo o capital financeiro. Tem um capital financeiro chamado Faria Lima, que é o capital financeiro mais especulativo, mais agressivo, mais, né, dessas coisas de subdólar, né, tal, que tem um olhar difícil para o Haddad, crítico. Né? Quem sustenta o Haddad efetivamente é a Febraban, que é onde ele frequenta. Né? A Haddad vai, no mínimo uma vez por mês, aos grandes bancos. Tá? A Febraban, pelo menos 2 vezes ao ano, é a grande força de sustentação. É a Febraban que apoiou abertamente o pacote do Haddad em outubro passado. Foi a Febraban que a Haddad pegou pela mão. A Febraban, quando eu estou dizendo, é a Febraban e os maiores bancos. Né? Então, ele pegou pela mão os presidentes do Itaú, Bradesco, Santander, Safra e BTG Pactual, que entrou para esse grupo dos grandes bancos mais recentemente, e para a Febraban, e mais o presidente da Febraban, e levou-os ao Lula para, num jogo combinado, todos eles dizerem que apoiavam o pacote do Haddad e que apoiam resolutamente o Haddad. O capital financeiro é a grande base de sustentação do Haddad e do governo Lula, portanto, enquanto o governo Lula estiver cumprindo o programa do ajuste neoliberal. A outra base de sustentação do governo Lula é o agronegócio. O agronegócio não tem simpatia nenhuma pelo Lula. A gente sabe disso. Mas, de fato, o agronegócio é uma peça-chave para a sustentação do governo Lula. É importante dizer, essa sustentação não é meramente uma sustentação no Congresso Nacional. Um dos elementos cruciais da estratégia da economia política do governo Lula
é a exportação de milho, soja, carne. Não é a estratégia do governo Lula a produção de alimentos, nem o apoio MST. A estratégia do governo Lula é isso, o Plano Safra está aí. Né? É financiar, favorecer, patrocinar o agronegócio para garantir altíssimos volumes de exportação de milho, soja e carne para conquistar divisas para o país. Então, é o segundo sustentáculo do governo Lula. O terceiro sustentáculo são as mineradoras. As mineradoras são o outro sustentáculo. Não é à toa que o presidente Lula foi, nós vamos falar disso essa semana, inclusive. Foi a Vale do Rio Doce, ou a Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, e está dizendo que a Vale vai ser a maior mineradora do planeta, e toda a força, toda a energia, ele só não fala de reestatizar a Vale, né? Mas, então, o governo tem participação e ele está botando para quebrar na Vale. E porque também a outra dinâmica, a outra perna dessa sustentação da economia política do governo Lula é a exportação de minerais para trazer divisas para o país. E, finalmente, quarto sustentáculo do governo Lula é a indústria do petróleo. O governo Lula quer tornar, apesar desse discurso da transição energética, quer transformar o Brasil numa das maiores potências petroleiras do Brasil. Tanto que está a todo custo tentando arrancar, inclusive uma conversa que o presidente, o Rodrigo Agostinho, vai cair do IBAMA. Estão falando até que quem vai para lá é um dos maiores puxa-sacos do presidente Lula, que é o o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Márcio Macedo. Vocês imaginam para fazer que serviço lá no IBAMA, né, se for para lá mesmo. Então, não precisa explorar petróleo na Amazônia se pensar do ponto de vista do projeto estratégico do país. Né? O que tem em Pelota já mais do que dobra as reservas atuais do país. Então, não precisa. Mas esse é o projeto do governo Lula. O projeto macroeconômico ou de economia política é tornar o Brasil uma das maiores potências petroleiras do Brasil, do planeta, e, para completar, tem um elemento ali menor, mas que é relevante, que é a sustentação do governo no Senado. O governo Lula prometeu entregar para o Alcolumbre de presente a margem equatorial, embrulhado para presente, para garantir a sustentação do seu governo no Senado. Tá? Então, esta é a base efetiva de sustentação do governo Lula. O capital financeiro, o agronegócio, as mineradoras e a indústria do petróleo. Alguém acha que é possível, porque é isso aí, análise de classe, né, gente? Nós aqui buscamos, né, na medida da nossa possibilidade, né, construir um olhar marxista, né? E o olhar marxista né, sem descurar dos temas da superestrutura, da cultura, mas entender que esta é a lógica fundante de um governo, de um arranjo numa cidade, né? Quais são as forças econômicas que dão sustentação ao governo, e são essas as forças econômicas que, de fato, sustentam o governo Lula. Se alguém acha que vai ter giro à esquerda com essa sustentação, que acha? No sábado, teve o grande evento lá no Rio de Janeiro, dos 45 anos do PT. Tá? Então, as figuras do evento foram Lula, Janja e Gleisi. Teve também a Benedita Silva, que cantou lá, cantou lindamente, por sinal. Né? Mas foram as personagens principais lá do evento. Me chamou a atenção o presidente Lula, ele improvisou, como sempre, mas ele leu um discurso. As pessoas até não se deram conta porque ele leu no teleprompter, né? Aqueles teleprompter que são transparentes para quem está vendo de trás, mas quem está lá lendo, o texto vai passando ali pela tela. Então, ele leu um discurso cuidadosamente preparado para evitar gafes pelo Sidônio e pela turma dele, pela assessoria do Palácio, provavelmente a turma do Haddad também deu. Então, ele vendeu na parte escrita do discurso um país no qual eu adoraria morar.
Eu gostaria muito de morar nesse país que o presidente Lula apresentou nesta parte escrita do discurso, né? É aquela coisa, né? O melhor governo da história, é o discurso que a gente está acostumado. Ele fez improvisos também, fazendo referências à Gleisi, fazendo referência à Janja, mais uma vez, dizendo que ninguém vai tirar a Janja do lugar onde ela está, que o pessoal bate nela porque ela tem força, enfim, fez lá colocou a Janja em grande evidência. A Gleisi fez um discurso mais ou menos nos mesmos termos do presidente Lula, mas interessante que em determinado momento do discurso, ela olha para o Haddad, fala o nome dele, e fala, né, com o ministro Fernando Haddad, estamos promovendo um dos maiores ajustes fiscais da nossa história, saindo de um déficit de 2,3% do PIB em 2023 para 0,09% em 2024. Né, estabelecendo, essa é a prioridade do governo. É muito interessante, inclusive, na entrevista do Haddad no ICL, que toda vez que o Haddad fala em programa social, em BPC, em Bolsa Família, em programas sociais de uma maneira geral, sempre na frase tem um mas. E como a gente aprendeu, né, como a semiótica, a filologia ensina, qualquer frase que tenha um mas, o que é de fato relevante na frase é o que vem depois do mas. Então ele diz assim: olha, o BPC é uma prioridade nossa, mas com responsabilidade fiscal. Não, é sempre mais. É sempre mais. Toda a palavra, essa palavrinha de 3 letrinhas, mas, está presente em toda a manifestação que o Haddad faz relativamente aos programas sociais no país.